Começou um pouco antes do da China e eles ainda não conseguiram atingir. Olha, nós estamos falando de China, tudo bem, nós estamos falando de um país mais complexo, né, continental como a gente, né, mas se você pensar que a China, apesar de tudo isso, tem uma cultura homogênea que nós não temos, se você pensar que o Canadá é um país pequeno, pouco populoso e também tem dificuldades, então você imagina o desafio que vem por aí do Brasil falar de educação socioemocional, que virou lei. E começou no mesmo local, Fórum Econômico Mundial de 2014. Então, essa que foi todo o link. E o que era que o Fórum estava falando? Gente, esse é o currículo para vocês prepararem profissionais para a quarta revolução industrial. Se não seguir esse currículo, vocês estarão formando pessoas, médicos, cientistas, qualquer área, para nada. Por quê? Porque na formação atual, vocês estão conduzindo eles para as profissões que irão desaparecer. Hoje, Zé, se você olhar, Andriane, a estrutura educacional no mundo, os sistemas educacionais como um todo, estão preparando os jovens para os empregos que irão desaparecer na quarta revolução industrial. E aí vem esse pessimismo muito alimentado por redes sociais e fake news, que vai faltar emprego, que a inteligência artificial vai superar, o que não é verdade. O que não é verdade. O que não é verdade. O problema é que as profissões que irão surgir e que vão estar todos ligados a humanos. Olha só, o que vai sobrar é isso aqui que nós estamos fazendo. Aí você não sabe se relacionar? Esse é o grande desafio. Inclusive, já tem matematicamente calculado isso. Então, daqui para 2025, talvez, vamos lá, com a pandemia, uns falam que acelerou esse processo, outros falam que retardou, mas vamos trabalhar aí com a média de 2026, a inteligência artificial, Zé, vai engolir, Andriane, 75 milhões de emprego. Vão evaporar. Gente, 75 milhões é gente pra caramba. Em contrapartida... Você fala globalmente. Globalmente. Mas, em contrapartida, irão surgir 135 milhões. Então, se você olhar... E o que eu fico chocado, Zé, que a gente não tem um espaço como esse, que eu achei muito legal a sua fala, Andriane, porque alimentado pela fake news, o que vende, Zé? Qual a notícia que chama mais atenção? Irão surgir 135 ou vão desaparecer 75? Que vão desaparecer. Vão desaparecer. É o que tentam vender pra gente todo dia. Todo dia. E essa coisa do fake news que motivou muito, né, eu e a Andriane, a gente começar a pensar na lógica da People Science, porque sempre a gente já estava criticando fake news há algum tempo, mas pô, e o que a gente pode fazer? Nós somos cientistas e às vezes a gente fica preso na academia, né, escondidos na academia e não transmite da maneira adequada o nosso conhecimento, as nossas experiências e as informações da maneira correta. E a gente publica artigos científicos que acaba ficando a um público pequeno, há também o público acadêmico que vai acessar esses artigos científicos e ler esses artigos científicos. Mas a população em geral, as pessoas em geral, acabam não tendo tanto acesso a essas informações. Então, foi uma das nossas motivações, né, com a People Science e com o podcast também. Mas chama atenção você falar sobre as profissões que vão desaparecer e as novas profissões que vão surgir. E que as pessoas elas precisam ir se adaptando, né, a essas novas modalidades. E sempre vai ter, embora haja o desenvolvimento das máquinas, acredito que sempre vai haver a necessidade da mente humana, do conhecimento, das ideias humanas. E como professora, eu costumo falar bastante aos meus alunos que mais do que adquirir aquele conhecimento técnico, o que é uma célula, o que é um tecido, como fazer tal procedimento em laboratório, no trabalho, é importante desenvolver as competências e habilidades, né? Habilidades de liderança, mas habilidade de se relacionar com as pessoas, habilidade de se comunicar com as pessoas também. Eu acho que isso vai muito no que você está falando sobre o socioemocional, né, e as relações interpessoais. Não, vai totalmente, né? Na verdade, André, tem
Duas coisas muito importantes que vocês falaram, certo? Primeiro, isso já é publicado. Então, se você, depois que o Fórum Econômico Mundial fez esse alerta, até então, o pai da educação socioemocional, o berço, vamos dizer assim, era a Universidade de Yale. Eles é que criaram, o termo nasceu lá, vou explicar isso para vocês. Mas Harvard é um grande... Eles todos são grandes parceiros do Fórum Econômico Mundial. Realmente, o Fórum Econômico Mundial é a maior reunião de mentes do mundo. E aí, Harvard fez um questionamento com qual base científica aquela proposta, principalmente da educação socioemocional, tinha sido incluída. E, na verdade, eles perceberam que foi muito empírico. E eles decidiram, então, buscar, com outras parcerias, com o apoio do próprio LinkedIn, que reforça o que você falou, André. Eles agora, em 2020, eles fizeram uma publicação, no início de 2021, 87% de todas as demissões feitas no mundo nos últimos 5 anos foi por problema de comportamento. Por pessoas, primeiro, não saberem se relacionar. 2, não saberem lidar, estarem dispostas a se reinventar. Isso foi o fator número 3. Né? Terceiro, resistência mesmo. Pessoas que não acreditam nesse processo. Então, foram os 3 segmentos. Então, realmente, a parte humana tem... Você vê o seguinte, eu conheci um professor, ele é o maior gestor de conflito do mundo. E ele fala o seguinte, ele é formado na Universidade de Harvard. Quando eu cruzei o portão com o meu diploma, eu descobri que o que eu mais ia precisar, a universidade não dá. Aprender a relacionar com pessoas. Então, esse é um problema muito sério, né? E a outra coisa, André, aí eu como leigo da mesa, né, vamos dizer assim, o estudioso, mas não cientista como vocês, como que o MIDI nasce? Como eu não busquei, eu não saí no mundo, falei, eu vou criar um método, eu sou extremamente criterioso com conteúdo. Sou muito criterioso. Se eu não tiver certeza absoluta da seriedade, da profundidade, quem é. Para mim, assim, não adianta vir com essa história de rede social. Não, porque a ciência provou. Não, peraí, ciência não. Ciência tem que ter nome, universidade, aonde eu encontro a publicação. Não é? Porque hoje virou moda. Tudo que você coloca no Instagram, não, porque cientista a ciência... de Instagram. Aí eu cheguei, Andriane, e aí o que eu percebi? Falando para vocês, e por que eu fiquei muito empolgado com a proposta de vocês, do People and Science? Eu tive muita dificuldade de interpretar a linguagem de vocês. É que, para mim, vocês, como os grandes cientistas, normal, vocês escrevem para a comunidade de vocês. Exato. Né? O Zé, você pega, por exemplo... O que é importante. Mas o que a gente peca hoje, e essa coisa da sociedade não saber o que a gente está fazendo também, é que a gente perdeu a comunicação com a sociedade. Isso, exatamente. Não tem outro jeito. Não perdeu. Você tem que escrever de forma... Não é só no Brasil, perdeu geral. Porque é o seguinte, se o objetivo, segundo existe um estudo que é esse, vale a pena qualquer ser humano ir atrás. Se você é pai, se você é um profissional que está no mercado, você tem que acompanhar 2 relatórios produzidos anualmente. Adriano, o primeiro é a Revolução da Requalificação. Foi produzido pela Dinamarca. Hoje ele é bianual. E o outro é o Futuro dos Empregos. Esse é publicado anualmente. E ele fala o seguinte, segundo os estudos, até 2030, gente, nós estamos falando de 9 anos, o mundo precisa requalificar 1 bilhão de pessoas. Eu enxerguei isso como uma grande oportunidade. Mas a questão é como tirar esse conteúdo que está na linguagem de vocês para um público que está na base da pirâmide. Porque quem vai sofrer primeiro com a 4ª Revolução Industrial, pessoal, é a base da pirâmide. Né? Quando o Uber dar por encerrado e introduzir o carro autônomo, que é o conceito original do Uber, quantas pessoas vão ficar desempregadas naquele dia? Milhares, talvez centenas de milhares. Eu te pergunto, que qualificação que esse pessoal tem para voltar para o mercado? A Dinamarca pensou nisso. Né? Aí você pega as 10 habilidades socioemocionais, as 10 habilidades, século XXI, habilidades soft skills, cada um usa um termo. Você pega isso, Zé, e vai explicar para um pai, eu não estou nem dizendo para um adolescente, não. Ele não consegue entender. Então, o que o MIDI fez? Eu pegava aquilo, sou muito prático, sou uma pessoa extremamente da vida. Né?
Sabe, Andriane, eu acho que eu falava assim, tá bom, legal, entendi, como é que eu aplico? Aí é que eu comecei a perceber o gap que tem entre o que a ciência publica e você encontrar isso funcionando. Só para você entender, o gap do socioemocional são de 20 anos. Das múltiplas inteligências são de 30 anos. Então, esse gap, se você não for atrás, não parar a sua vida e não pesquisar... Então, o que eu peguei, André? Eu peguei todo esse universo socioemocional, que é gigante, e eu traduzi de uma forma com método mesmo. Como que você aplica isso? Porque até então eu era o único case em 2016, quando eu comecei. Hoje eu já tenho mais de 7 mil pessoas formadas e estou fazendo agora um trabalho de uma pesquisa com 170 alunos para eles me transferirem o case deles. Porque eu tenho pais que salvaram filho, né? Filhos que inclusive estavam pensando em suicídio. Eu tenho profissionais que mudaram de carreira. Tenho todas as idades, né? Eu tenho cases de pessoas de 14 a 82 anos que reverteram todo esse processo investindo no seu emocional.